condições objetivas para a atração desses investimentos. Por exemplo, mão de obra qualificada, não temos. Né? Temos que treinar a mão de obra para atrair determinados investimentos industriais. Infraestrutura econômica, transporte e energia, somos essencialmente deficitários. Né? Apresentamos lacunas imensas. Brasília está ilado em termos de... Está se construindo no Brasil uma grande infraestrutura, está se recomeçando investimentos na área ferroviária, está se construindo uma grande infraestrutura ferroviária no Brasil e Brasília está ao largo desse processo. A Norte e Sul está passando aqui de um lado, a FIOL, o Oeste e Leste está passando aqui acima e Brasília não está conectada com nada. Sul para Brasília é perto, mas sim, mas é perto, mas tem que ter precisa fazer. Precisa construir o trilho ali. São pouco 150 quilômetros de trilhos, mas precisa ser construídos. Né? Senão, Anápolis está se consolidando como um possível entreposto de comercialização da produção do polo industrial de Manaus, né? Com a Norte-Sul. Né? Os navios de Manaus vão chegar até a Vila do Conde de Belém, vão descer o rio Tocantins, com a Eclusa de Tucuruí, vão chegar vão conectar com a estrada de ferro Carajás e Marabá, vão descer pela Norte-Sul e pronto. E Anápolis vai distribuir o Brasil inteiro. E Brasília está ao largo disso. Isso por quê? Porque o histórico de Brasília de não discutir desenvolvimento ou essa discussão ainda de que industrialização em Brasília não... Tem várias coisas, né? Essa questão, por exemplo, outro aspecto, né, para chegar aí, a questão do gás natural. Né? O Brasil, nos últimos 15 anos, construiu 8.500 quilômetros, né, de gasoduto. E o gás natural tem sido um insumo importante, né, inclusive de suporte à indústria. Mas o tal gasoduto, que é um projeto antigo de 15 anos, né, de Paulínia até Goiânia e Brasília, ele parou em Uberaba, ali no Triângulo Mineiro. Né? Ou seja, ele não seguiu e seria um instrumento, né, um insumo importante no sentido de convencer, de atrair, de fomentar esses investimentos industriais. Então, por que isso não acontece? De um lado, há um pouco dessa discussão mesmo, né? Essa coisa de que Brasília foi concebida para ser uma cidade política administrativa, aqui não é lugar para a indústria e tal. É muito fácil falar isso, mas quando você tem 200 mil pessoas desempregadas, onde essas pessoas podiam estar trabalhando numa atividade industrial, né? Aí a coisa complica. É muito fácil dizer, não precisamos de indústria. Precisamos sim, porque tem 200 mil pessoas que estão sem emprego e tem pobreza em Brasília. Aí vem o pessoal, Brasília, não tem só rico não. Tem muita gente pobre em Brasília. E nessa periferia metropolitana, aí o quadro é pior ainda. Aí é uma pobreza absoluta mesmo. Então, é muito, né, eu diria que é leviano, né, essa discussão de aqui não cabe indústria. Que tipo de investimento? E outra coisa o fato de Brasília ter essa dependência do setor público, e mais do que isso, né, receber do Fundo Constitucional cerca de 9 bilhões de reais por ano, e é a única unidade da federação que recebe isso, e não tem garantia nenhuma de que isso vai continuar nos próximos anos, porque basta uma emenda constitucional e isso cai, e aí vai ser o caos em Brasília. Né? Então é aquela história que a gente diz, está dormindo em berço esplêndido. Tem 9 bi, é muito dinheiro. Então para que a gente vai atrás de investimento, né, para aumentar a receita própria? Não, estamos tranquilos aqui. Então é um conjunto, Vitor, de fatores, né, que acabaram levando a essa situação, né? Levando a situação de uma certa letargia na ação política. Os governantes não iam atrás de investimento, de infraestrutura. Pensa no presente, não pensa daqui para diante. Porque está mais ou menos cômodo e tal. A gente até costumava brincar lá no Conselho de Economia dizendo, olha, a situação de Brasília era tanto dinheiro, o orçamento é o maior orçamento per capita do Brasil. Né? É disparado, bem maior que de São Paulo. Então a situação é tão cômoda, né? É tanto recurso que, né, a Caixa de Pandora mostrou aí o que as pessoas começaram a fazer com o dinheiro. Estava sobrando. Né? Então, esse dinheiro tem que ser melhor investido. Temos que aplicar esse dinheiro no sentido de gerar as condições para o desenvolvimento de atividades produtivas, né, nessa região. Né? E não ficar simplesmente na dependência do setor público e da União. Júlio, nós estamos chegando no final do programa, mas eu queria tratar contigo 2 temas rapidamente. Perfeito. Um é a continuação desse, que se a gente pensar em polos de desenvolvimento aqui na região metropolitana, a gente vai pensar o quê? Saída sul ali depois do Gama, Valparaíso. Perfeito. Ali, isso. Cidade Ocidental por aqui, outro por Cocalzinho, aqui saída de Ceilândia ali, e outro pela região norte ali, Planaltina, Formosa, Planaltina de Goiás, por ali. Isso. Seriam os 3 polos até para você descentralizar esse desenvolvimento para o centro de Brasília? Nesse outro que você se referiu ali, que seria o eixo oeste, na verdade, aí tem uma grande oportunidade que a gente já vem comentando há muito tempo, que é o tal eixo Brasília-Nápoles-Goiânia. Né? É uma grande oportunidade porque Goiânia hoje se consolidou como uma importante área metropolitana, são 2.200.000 habitantes.
Anápolis é uma grande aglomeração urbana e ao longo de todo esse eixo são mais de 6 milhões de habitantes. E com detalhe, né, é o terceiro maior mercado consumidor do Brasil, já tendo superado Belo Horizonte, as áreas metropolitanas de Belo Horizonte e Porto Alegre, só atrás das áreas metropolitanas de São Paulo e Rio. Então, esse também é mais um elemento. Né? Você tem aqui um imenso mercado consumidor, você poderia estar atraindo grandes empreendimentos para essa região, porque além do mercado ser grande, ele tem um PIB per capita 1,5 vezes a média nacional, porque a renda aqui em Brasília é muito elevada, e em Goiânia a renda também é elevada. Né? Então, é uma oportunidade imensa. Né? E ao longo desse eixo, o eixo oeste, que envolve Santo Antônio Descoberto, Águas Lindas, Alexânia, existe uma grande oportunidade. E o eixo sul, né, que tem uma grande concentração populacional nesses 4 municípios. E vem crescendo muito, né? Agora. Vem crescendo muito. E o eixo nordeste também, Formosa, Planaltina. Ou seja, tem várias oportunidades aqui, né, para desenvolvimento da atividade produtiva na área metropolitana de Brasília. Agora, para terminar mesmo, Júlio, só para você dar uma pincelada para o nosso público ouvir tua opinião. Copa do Mundo em Brasília, nós temos aí Copa das Confederações, tem a perspectiva de Brasília também sediar alguns jogos aí da Olimpíada, enfim. Nós estamos num cenário importante, né, que a gente, se aproveitar bem essa oportunidade, nós podemos tirar bons proveitos. O que a Copa do Mundo pode ajudar nesses investimentos e no desenvolvimento econômico? Olha, eu vou falar minha opinião absolutamente particular. É uma coisa que a gente tem discutido lá no Conselho de Economia, com alguns colegas e tal. A Copa do Mundo, ela vira uma panaceia. Ela vira uma panaceia. Ela é um evento que dura um mês, né? E basta ver o que está acontecendo na África do Sul agora. Né? É um investimento que se faz na construção de estádios. O que tem de bom é a infraestrutura, que é melhorada. Agora, a infraestrutura que é melhorada, ela deve ser melhorada em qualquer circunstância, independentemente de Copa do Mundo. Você tem que visar... Tem que ficar, né? Claro, você tem que objetivar atendimento da população. O objetivo de um governo é atender a população. Né? Então, não tem que se fazer investimento para atender bem o turista durante o mês. Né? E depois passam os anos e... Não, você tem que ter um investimento para atender bem a população que está ali e a população que necessita daqueles serviços. Então, mas os horários estão voltados para o Brasil. Sim, mas a Copa do Mundo virou, Vitor, um evento que envolve interesses econômicos, né, financeiros, de grandes empresas, né? E isso está muito distante do interesse da população, muito distante. É uma opinião muito particular minha. Né? Mas e não ficam. Eu sou carioca e acompanhei lá a situação lá do Pan-Americano, entendeu? Bilhões de reais que poderiam ser investidos na infraestrutura do Rio de Janeiro, na melhoria das condições das favelas, e que foram enterrados ali no Pan-Americano e muito desses investimentos perdidos. Então, né, se cria um oba-oba, né, a Copa do Mundo, todo mundo gosta de futebol, todo mundo gosta, eu também sou vascaíno, mas tem que separar as coisas. Né? Você tem uma coisa, o futebol, aquela coisa, outra coisa é o dinheiro público. Né? Eu acho que você tem que objetivar atender a demanda da população. Eu, se fosse possível, abdicaria de realizar uma Copa do Mundo no Brasil. Acho que o Brasil precisa de muito investimento, né, ainda para satisfazer as condições básicas. Metade da população brasileira não tem acesso a saneamento básico. Né? Então, como tiver uma situação da Suíça, né, com toda a população com atendimento de água, saneamento, escola, aí faz Copa do Mundo, faz estádio, faz o que quiser. Tá certo, tá dado o recado aí. É opinião particular. Júlio Miragaia, diretor de gestão de informações da Codeplan. Júlio, eu quero agradecer a tua presença, quero também botar o programa Brasília de Frente à sua disposição para a gente voltar a debater esses temas. Eu estou vendo que se a gente botasse transporte aqui na pauta, a gente discutiria bastante também, principalmente a região do metropolitano, emprego, desenvolvimento econômico. Obrigado pela tua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Nós estamos encerrando hoje, agora, mais um Brasília de Frente. Quero ressaltar o nosso e-mail para a sua participação, bsbdefrente@gmail.com, e o nosso blog também para você acompanhar nossas entrevistas anteriores, que é o www.bsbdefrente.com.br. Obrigado e até a próxima.